porque eu fiquei sem entender por conta da expulsão. A gente acabou reclamando ali num lance que a gente achou que era lateral nosso. E aí, não só eu, mas todos os jogadores que estavam ali no banco, que estavam mais próximo do lance, foi reclamar. Reclamando com o quarto árbitro, a gente reclamou mais com o quarto árbitro, que estava mais próximo do que o Rafael Claus na jogada. E seguiu, ele explicou que a decisão era de campo, enfim, a gente voltou para o banco. E depois o Klaus foi lá e foi, foi lá no banco, me chamou para me dar um amarelo. E logo em seguida, depois que ele me deu o amarelo, eu só falei para ele, pô, você tem algum problema comigo? Tá de marcação comigo? Porque todo mundo reclamou e você me escolheu para me dar um amarelo. Então, assim, é a segunda vez que ele me expulsou esse ano, né? Da mesma forma, eu não tinha falado nada, não tinha cometido nada. E na outra vez ele colocou na súmula coisa que eu não fiz. E eu não briguei para me defender, não fiz nada, deixei quieto, segui meu trabalho. E agora, pela segunda vez, ele está me prejudicando. Estou fora da próxima partida, onde eu poderia ter uma oportunidade, já que o Manuel acabou sendo expulso. Enfim, estou trabalhando, estou me dedicando e, de repente, por uma situação que aconteceu há tempos atrás, né, eu já fui ameaçado por ele outras vezes por conta de uma situação que aconteceu há 7 anos atrás, exatamente hoje, 7 anos atrás. Um jogo que eu fui expulso entre Corinthians e Santos, em 2015, onde o árbitro acabou me expulsando, confundindo que eu teria cometido um pênalti. E ele colocou na súmula que eu fui expulso por outra ocasião. E aí eu consegui provar com câmeras, com todas as imagens, com testemunha, que não fui expulso por aquilo que ele escreveu na súmula. E esse árbitro acabou sendo prejudicado. Eu não lembro agora o nome do árbitro, era um grande amigo dele. Ele, no ano seguinte, 2016, ele falou sobre isso comigo, que eu acabei prejudicando a carreira desse amigo dele, que hoje não está apitando. E eu falei para ele que o que aconteceu com ele foi por conta do erro dele. Enfim, depois disso daí, o Rafael Claus sempre foi um cara que ficou pegando no meu pé. Se eu falar alguma coisa, se eu questionar alguma coisa de um erro ou uma reclamação, ele já quer mostrar um amarelo ou vermelho, como aconteceu no primeiro turno. Enfim, foi muito, na minha opinião, foi muito rigoroso, né? Acho que as câmeras estão aí. Se eu fiz uma reclamação para vermelho, pô, eu vou ficar quieto, vou ser o primeiro a falar, ficar quieto e assumir. Mas não foi para isso, não foi para isso tudo. Acabou me prejudicando, pô, uma situação que nunca aconteceu na minha vida. 5 minutos de jogo, no banco de reserva ser expulso. Enfim, muito triste, mas não quero tirar o foco por conta dessa situação. O jogo foi muito bom, é uma vitória importante para a gente, para a nossa sequência do brasileiro, para os nossos objetivos no brasileiro. Mas eu precisava me defender por uma situação que aconteceu que eu não fiz nada. Daqui a pouco ele vai apresentar a súmula, vai escrever qualquer coisa e eu espero que as câmeras possam ver que eu não fiz nada demais do que uma reclamação junto com os outros companheiros e ele acabou me escolhendo. Então eu acho que é por conta do que aconteceu anos atrás com um amigo dele, que ele vem pegando no meu pé. Espero que o comitê de arbitragem possa analisar isso daí, conversar com ele, para que ele não seja tão rigoroso comigo, que ele possa ser mais profissional, né? Porque se ele for assim, ficar sempre me prejudicando dentro de campo, e fica difícil, fica difícil. Então, não quero tirar o foco, peço desculpa para os meus companheiros principalmente, que não vou estar no próximo jogo. Sabe o quanto que eu me dedico para poder ajudar da melhor maneira possível, tanto em campo como fora de campo. Mas infelizmente estou sendo perseguido aí pelo Rafael Claus enfim, é isso que eu queria estar explicando para vocês, essa expulsão, principalmente para o torcedor fluminense, que às vezes está de fora, não soube, não viu o que aconteceu exatamente. Mas essa é a história que vem acontecendo, que o Rafael Claus já pela segunda vez vem me expulsando. E acredito que é por conta do que aconteceu no passado. Ô David, qual foi a visão de vocês, jogadores, da arbitragem como um todo? Porque do Flamengo teve muita reclamação também, então parece que a arbitragem foi ruim para todo mundo, né? Pô, por incrível que pareça, eu poderia estar aqui, pô, eu estou muito chateado com ele pela essa expulsão, mas já acompanhei o jogo no vestiário. Houve algumas dúvidas sim da partida, do que ele marcou, enfim.
mas ao todo, assim, ele fez ainda uma boa partida. Então, mas para mim fica difícil, porque ele acabou me tirando da partida. Para eu analisar o que ele fez na partida, vai ficar muito difícil. Eu estou muito chateado com ele, então para mim é muito difícil analisar muito bem o que ele fez dentro da partida. Você acha que ele já veio pré-determinado a isso, a te expulsar? Cara, ele aproveitou um momento que todo mundo ali reclamou de uma situação que nada grave. Ele não deu um lateral, não foi uma reclamação absurda que a gente fez com eles. Claro que acontece todo jogo acontece isso. E todo mundo tá aí para ver. Ele acabou, tinha 10 jogadores ali, ele acabou me escolhendo. Todo mundo reclamou. E aí a primeira coisa que eu falei, você tá de marcação comigo? Ele foi lá e me deu outro amarelo. Então assim, era para isso tudo. Então você vê que tem alguma coisa nessa história. Então é uma marcação que ele está tendo comigo. Estou sendo perseguido por ele, porque é a segunda vez que eu estou sendo expulso dessa forma, sem eu ter feito nada. E agora é esperar essa súmula que ele vai estar escrevendo, que ele se defende com isso daí. A gente fica só com as imagens, a gente torce para que as imagens possam ver que eu não fiz nada demais. Eu estou nessa torcida que as imagens possam ver que eu não fiz nada demais. Os jogadores, quando acabam o jogo, falam, dão entrevistas, os técnicos também. Os árbitros são desautorizados a fazerem isso. Você acha que é algo que daria um progresso para o futebol, daria mais legitimidade às ações dos próprios árbitros? Eu acho que sim, cara. Até ficar mais fácil para explicar o que aconteceu exatamente dentro da partida, o porquê que ele tomou aquela decisão, o porquê que nós cometemos nossos erros, enfim. O bem, a gente todo mundo tem que ter a tua oportunidade de explicação, de comentar e de analisar aquilo que aconteceu. Você falou que foi um amigo dele que houve algum problema. Não lembro o nome do árbitro. É ex-árbitro, já parou isso? Árbitro lá de São Paulo, da Federação Paulista, e que não apita mais, não tenho visto mais ele apitando, enfim. E aí no ano seguinte ele comentou comigo sobre isso, dizendo que eu que prejudiquei a carreira dele. Porque eu consegui provar que ele cometeu um erro sobre mim, numa expulsão que ele me expulsou e ele colocou numa situação que não aconteceu. Enfim, em cima disso tudo eu quero enaltecer a vitória do Fluminense. Eu estou chateado por ter expulso, mas por outro lado estou muito feliz pela vitória que era o objetivo do grupo.